Meu Deus, você vai trocar o Canadá pela Europa? Pois é, muita gente mandou mensagem para mim lá no Instagram perguntando: nossa, Lúcia, agora que você passou um tempo na Europa, você vai trocar o Canadá pela Europa? E minha gente, tem pontos importantíssimos em relação a essas duas realidades que eu acho que você precisa considerar quando você vai analisar essa mudança. Para quem não sabe, eu apliquei para a cidadania alemã, faltam uns 2 anos até que eu consiga receber uma resposta. Inclusive tem vídeo onde eu falo sobre isso aqui no nosso canal. Teve uma mudança em 2021 e eu acabei me tornando elegível para conquistar a cidadania alemã. Aproveitei essa oportunidade, especialmente pelos meus sobrinhos, né? Afinal, eu tive a oportunidade de aplicar para a cidadania canadense e me tornar residente permanente aqui do Canadá, mas recentemente surgiu essa oportunidade e eu quis que a minha família também pudesse ter essa experiência, caso eles decidam no futuro a terem essa experiência de vida no exterior. E nada como passaporte para te abrir essa porta. Mas será que morar na Europa é melhor do que o Canadá? E vamos colocar algumas questões alinhadas por aqui. Muita gente fala da Europa, só que, minha gente, vocês sabem quantos países tem na Europa? Né? Achar que a Alemanha é parecida com a Itália, que é parecida com a Suíça, que é parecida com Portugal, que é parecida com a Espanha, é um erro muito grande. Cada país tem as suas particularidades, então simplesmente colocar tudo num pacote e julgar todos da mesma forma, eu acho que isso não seria interessante. Muitos questionamentos vieram porque várias pessoas no Brasil, elas possuem a dupla cidadania alemã, dupla cidadania italiana, dupla cidadania portuguesa, e isso obviamente já é um facilitador gigantesco para você conseguir sair do Brasil, mas isso não significa que a sua vida neste país ela vai ser simples. E esse é o ponto que reforça ainda mais o nosso discurso aqui no canal, é que a imigração ela é um dos pilares dessa jornada de imigrante. Tem todo o restante que vem neste pacote. E há alguns pontos bem diferentes em relação a essas duas realidades que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro deles, acolhimento em relação aos imigrantes. Não é incomum você ouvir pessoas que moram na Europa, em diversos países, que eles não se sentem acolhidos pelos cidadãos daquele país. Por exemplo, muito se escuta em relação aos portugueses, que os portugueses, obviamente que eu não estou falando de todos, por favor, não interpretem dessa forma. É a média, né? O que a tendência de se ouvir, que os portugueses não gostam dos brasileiros. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando das diferenças entre Portugal e Canadá. Se você está na dúvida entre esses dois países, sugiro que você assista esse vídeo também. Então, é um ponto muito comum de se ouvir em relação aos portugueses, que lá em Portugal, os brasileiros não são tão bem-vindos assim. Inclusive, tem alguns integrantes da nossa comunidade que eles possuem a cidadania portuguesa, tem um deles, inclusive, que é funcionário público em Portugal, morar 10 anos lá, mas ele fala: Lúcia, o que me faz realmente pensar no Canadá, querer sair de Portugal, é porque eu não sou bem-vindo aqui, mesmo morando há tanto tempo no país, mesmo já tendo uma vida muito estável aqui, eu não me sinto acolhido e isso afeta e muito a minha qualidade de vida. Então, nesse sentido, dependendo do país europeu, pode ser que você realmente tenha mais dificuldade neste acolhimento. Via de regra, aqui no Canadá, os imigrantes eles são muito bem acolhidos. Por quê? Porque é um país formado por imigrantes. Essa realidade, obviamente, ela mudou um pouco nos últimos anos, especialmente 2023, 2024, que chegaram muitas pessoas aqui no Canadá. Então, a narrativa que se escuta é que muitos canadenses acabaram mudando a perspectiva deles em relação à imigração. Mesmo assim, a realidade, né, o que se vive aqui no Canadá é que sim, que os imigrantes acabam se sentindo mais acolhidos. Esse é um ponto até de diferença, aproveitando o ensejo, entre o Canadá e os Estados Unidos. Muita gente acaba falando que nos Estados Unidos, mesmo você tendo um inglês extraordinário, mesmo você sendo um profissional de uma área em demanda, muito se fala que o acolhimento em relação ao imigrante não é tão positivo
quanto aqui no Canadá. Então esse é um ponto que eu realmente colocaria nessa discussão, mas é óbvio, como eu costumo falar, cada pessoa vive uma determinada realidade. A gente não pode pegar uma exceção e colocá-la como regra. Então muitas pessoas falam, não, mas a minha realidade é diferente. Excelente, mas via de regra é essa realidade que se escuta falar. A tendência é que essa seja a realidade. Isso não significa que seja a realidade de todo mundo. Pode ser que tenha uma pessoa aqui no Canadá que ela não se sinta acolhida por diversos fatores. Ou pode ser que tenha uma pessoa lá na Europa, em um determinado país, até mesmo um brasileiro em Portugal, que ele ache que não, que ele realmente é muito bem acolhido, mesmo sendo brasileiro. Então não pegue uma exceção e tenha ela como regra. E eu até deixo aberto aqui os comentários para que você que mora em Irlanda, Portugal, Alemanha, Espanha, coloca aqui qual que é a sua experiência em relação a esses países para que as pessoas realmente tenham acesso a outras opiniões. Segundo ponto é o mercado de trabalho. Ele está até um pouco ligado ao primeiro, mas eu quero saber também a opinião de vocês. O que acontece? O mercado de trabalho em alguns países ele é muito fechado para imigrantes em determinadas vagas de trabalho. Até no vídeo que nós fizemos sobre Portugal, nós comentamos sobre isso, que para vagas de cargos mais elevados, geralmente eles são ocupados por portugueses. Já ouvi relatos também de que na França é assim, que a pessoa sobe até um determinado nível e acima acabam sendo vagas reservadas para franceses. Então aqui no Canadá percebe-se uma abertura um pouco maior, onde é possível sim você ocupar cargos mais altos, porque o mercado de trabalho no geral, e eu peço por gentileza tenha bom senso. Quando eu falo no geral, eu não estou me referindo a experiências individuais, e sim no geral mesmo. Que, infelizmente, hoje em dia na internet a gente tem que falar o óbvio, né? Tome cuidado quando as pessoas generalizam as informações, porque eu estou generalizando baseado no quê? Nas experiências das pessoas. Então pode ser que a sua experiência ela seja diferente. E, novamente, deixo aqui nos comentários para você colocar a sua opinião e enriquecer o conteúdo. Eu até trago um caso, bem específico de um médico que eu acabei conhecendo aqui no Canadá. Ele já morava na França há mais de 10 anos, francês fluente, currículo impecável, só que ele não conseguia subir de nível lá na França e ele conseguiu uma job offer, uma oferta de trabalho para ser diretor de um hospital aqui no Canadá, mesmo sem nunca ter pisado os pés no país. Por quê? Por causa do currículo dele e porque ele falava inglês e francês. Óbvio que é apenas uma experiência, mas para ilustrar para vocês que pode ser que sim, que aqui no Canadá o mercado de trabalho ele seja mais aberto para os imigrantes, por causa da situação do país como um todo, porque é um país de imigrantes, eles dependem economicamente de imigrantes, mas que é possível sim você galgar posições mais elevadas dependendo do seu currículo e que pode ser que o mercado europeu ele seja um pouco mais restrito em relação a isso. Terceiro, um fator muito importante que é o clima. Aqui no Canadá é sim verdade que durante 6 meses o casaquinho ele vai ser realmente um item que você vai precisar. Ali de novembro, falando aqui pela minha realidade de Ontário, novembro já começa, outubro na verdade, né? Já começa a esfriar e nós estamos em maio, inclusive na data de hoje está nevando em Calgary, para vocês terem uma ideia, mas hoje é o primeiro dia que nós falamos assim, nossa, hoje realmente está quente, hoje nós tivemos 20 graus. Nós estamos falando do mês de maio, então de outubro a maio, nós temos o frio. De dezembro a abril, nós temos neve. Geralmente, tá? Depende de ano para ano. E dependendo da região que você morar, o frio, meu amigo, ele é extremo mesmo. A gente tá falando de menos 25, menos 30. É óbvio que não são todos os dias que tem essa temperatura, mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o inverno do Canadá, nós temos, assim, inúmeros vídeos aqui no nosso canal que você consegue conferir e aprender um pouco mais sobre essa realidade.
Já na Europa, como nós estamos falando de vários países, cada um deles vai ter uma realidade de clima diferente. Por exemplo, a Espanha, você vai ter um clima bem diferente do que o clima da Suíça. Então, tendo o passaporte europeu, você consegue escolher qual realidade que faz mais sentido para o que você deseja em termos de clima. Quarto ponto, e esse eu acho bem interessante, que é a estrutura e qualidade de vida. Qualidade de vida, obviamente, que é bem subjetivo. Cada pessoa tem as suas prioridades que ela acaba levando em consideração para que ela defina que aquela realidade é a realidade que ela está buscando em termos de qualidade de vida. Agora, estrutura, meus amigos, ela realmente acaba impactando e muito a sua logística do dia a dia. Só para vocês terem um exemplo, o Canadá, ele é um país muito grande, territorialmente falando, é o segundo maior país do mundo, perde apenas para a Rússia. Nós temos aqui um trem, né? A Via Rail, como nós temos até vídeos aqui no canal mostrando. Só que a Via Rail, apesar dela cruzar todo o país, aquele trilho é prioridade dos trens de carga e não de pessoas. Ou seja, se porventura você estiver fazendo uma viagem com a Via Rail e tiver um trem de carga que precisa passar, o trem da Via Rail, ele precisa esperar, independentemente de tempo, o trem de carga passar para então ele seguir viagem. Então nós temos que, pelo menos, agradecer, como eu costumo dizer, que ainda temos a Via Rail. Só que essa realidade na Europa, ela é muito diferente. Você consegue, na Itália, por exemplo, como eu acabei mostrando ali no Instagram, você consegue andar com o trem de alta velocidade e sair de Roma até Milão, por exemplo, em pouco mais de 3 horas. Você consegue se locomover com muita facilidade entre os países, porque, óbvio, as distâncias elas são muito menores. Se a gente fizer a comparação diária do Canadá e de todos os países ali da Europa, você vai ver a diferença. Então, a densidade populacional na Europa, ela é muito grande, se a gente for comparar com o Canadá. Então, é muito fácil você se locomover ali na Europa, é muito mais fácil do que no Canadá. Tanto é que esse é um ponto que muitas pessoas, eles acabam levantando. Mas por que no Canadá não tem tanto acesso assim? Minha gente, mais da metade deste país é inabitado, não tem pessoas. Apesar da área ser grande, não tem gente. Pessoal, nós temos aqui atualmente, né, pouco mais de 40 milhões de pessoas neste país inteiro. E só uma comparação para vocês, na Europa inteira tem cerca de 745 milhões de pessoas. Entendeu a diferença? Então, só de você saber essa comparação de população e essa comparação de área, você entende por que a realidade na Europa ela é tão diferente. Em termos de mobilidade, você vê pessoas na rua, muita gente andando na rua, dependendo da época do ano, tem muita gente andando de bicicleta, tem muita gente andando de moto, dependendo do país também, da questão cultural. A realidade ela é muito diferente, porque a densidade populacional, ou seja, tem muita gente numa área menor. O Canadá ele é completamente diferente. A área é gigantesca, só que a maior parte dessa área não tem ninguém, ou quase ninguém. Por isso que a realidade em termos de estrutura, mobilidade no Canadá é tão diferente quanto a Europa. E você querer que o Canadá seja parecido com a Europa nesse sentido, vai te gerar só frustração, porque é economicamente inviável o Canadá investir em transporte público como acontece lá na Europa. É mais parecido com os Estados Unidos nesse sentido. Qual que é a realidade? A maioria das pessoas, elas têm carro. Por quê? Porque as distâncias para elas se locomover, elas realmente são muito grandes. Não é incomum você ouvir as pessoas reclamando do transporte público aqui no Canadá, porque essa questão de mobilidade realmente é muito ruim se nós formos comparar realmente com a Europa, com essa facilidade da Europa, sem contar nos preços, né, minha gente? Sem contar nos preços, porque dependendo dos deslocamentos, das distâncias, é muito barato você andar de trem ali na Europa. Um outro ponto que é muito diferente é a questão histórica. Você está andando em cidades que moldaram a realidade que nós temos hoje, né? Se não fosse a história de Portugal, talvez o Brasil não seria do jeito que é hoje. Se não fosse a Espanha, a América do Sul não seria o que é hoje. Olhe Roma, por exemplo, você só de andar pela cidade, você acaba
querendo ou não, tendo uma aula de história, porque você acaba vivendo na prática o que você aprendeu nos livros. Então, historicamente falando, a Europa ela é muito rica. Isso pode agradar algumas pessoas ou desagradar outras. Por quê? Porque os prédios, obviamente, na maioria das vezes, eles tendem a ter uma estrutura mais antiga e não moderna, como você acaba acompanhando no Canadá, dos Estados Unidos, porque tem muita área para se construir. Então não é incomum você ver pessoas em casas modernas, em apartamentos modernos, coisa que na Europa é um pouco mais incomum de você ver pessoas que acabam morando em prédios novos, recém-construídos. Obviamente que eu estou falando em linhas gerais, porque essa é uma das reclamações que você mais escuta as pessoas falando da Europa. Novamente, direi Portugal, porque é mais comum as pessoas terem a tendência de irem para Portugal por causa do idioma. Muita gente acaba falando que o aquecimento em Portugal é muito ruim, porque as casas são velhas, porque os aquecimentos são antigos e que elas acabam passando frio dentro de casa. Aqui no Canadá, meus amigos, se o aquecimento não for bom, as pessoas morrem, simples assim. Então realmente precisa de manutenção, realmente precisa que o aquecimento funcione. Não estou dizendo que não tem casas velhas aqui no Canadá, tá? Muito pelo contrário, tem casas velhas, obviamente, principalmente se você for em cidades mais afastadas dos grandes centros, se você for mais ali para as áreas rurais, tem casas velhas, tem aquecimentos antigos, porém é mais eficiente na maioria das vezes, do que em um país europeu, por exemplo, onde realmente a estrutura é mais antiga. E o óbvio último ponto, a imigração. O Canadá é um país supostamente aberto para imigração. Por que eu falo supostamente? Porque já foi mais, né? Já tivemos mais facilidades, mas é relativamente tranquilo a pessoa aprender sobre o sistema de imigração aqui do Canadá e ela ser elegível para se tornar um residente permanente do Canadá. Inclusive aqui no nosso canal nós temos vários vídeos onde eu acabo falando um pouco mais sobre isso. Dependendo do seu perfil de imigração, você consegue sim conquistar a residência permanente do Canadá. Agora, em relação à Europa, é mais comum você ouvir as pessoas que acabam tendo dupla cidadania, porque eles já têm essa facilidade do passaporte, então eles acabam indo para a Europa, e também pessoas que conseguem a oferta de trabalho para trabalhar temporariamente nos países lá da Europa e depois de morar determinado período na Europa, eles acabam aplicando para a cidadania. Isso é o mais comum de se ouvir. E nesse sentido, até levanto um ponto bem importante, que é o idioma, né? Então não é todo o país que as pessoas acabam realmente tendo uma facilidade para se adaptar. Por exemplo, é uma diferença brutal você escolher Portugal ou a Polônia, por exemplo. Por quê? O idioma é muito diferente, a economia é muito diferente, o clima é muito diferente. Então, são duas realidades distintas e que pesam muito na hora de você escolher o país para você morar. Aqui no Canadá, nós temos como línguas oficiais o inglês e o francês. Então, dependendo da sua estratégia de imigração, talvez o inglês seja suficiente, talvez você tenha que aprender o francês também, ou talvez só o francês faça mais sentido para você, dependendo do seu perfil, de onde você vai morar. Mas tudo isso para te dizer o óbvio. Não adianta você apenas acompanhar a viagem de turismo de alguém, onde a pessoa só vai em cafés, que ela só vai em pontos turísticos, independentemente de país, seja na Suíça, seja na Itália, Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos. A realidade como imigrante, ela é muito diferente da realidade como turista. Então, visitar a Europa como turista, aproveitando tudo que tem de melhor, aprendendo sobre a história, visitando pontos assim que você jamais imaginou, lugares lindíssimos, é uma realidade. Viver na Europa, dependendo da economia, dependendo do mercado de trabalho, custo de moradia, a adaptação em relação à imigração é uma realidade completamente diferente. Então, muitas pessoas perguntaram qual que é a minha opinião. Lembrando, nunca morei na Europa, eu apenas fiquei poucos períodos, na primeira vez foi 40 dias, agora foram 10 dias, é muito pouco para falar, mas para isso nós temos até vídeos aqui no nosso canal onde eu convidei pessoas que moram em diversos países ali na Europa para eles contarem como é a vida deles lá e fazer uma comparação mais justa com pessoas que moram naquelas regiões. Temos vídeos aqui sobre Alemanha, sobre Suíça,
Portugal, Inglaterra e inclusive estamos buscando pessoas que estão em outros países, brasileiros que estão na Polônia, na França. Se você conhece alguém, já manda esse vídeo para essa pessoa e fala assim, ó, a Lúcia tá te convidando para você contar um pouco mais de como que é a realidade da Europa, porque eu acredito que quanto mais conhecimento você tiver em relação a essa realidade, mais fácil vai ser para você construir um planejamento de imigração baseado na realidade e não em experiências turísticas, especialmente quando a gente fala de mercado de trabalho e adaptação cultural. Eu acho que esses são os dois pontos que as pessoas mais menosprezam nessa jornada de imigração. E são justamente esses dois pontos que acabam me pegando quando eu penso assim, hoje, na realidade que eu tenho hoje, na idade que eu tenho hoje, com a minha carreira de hoje, o meu background profissional de hoje, com os idiomas que eu falo hoje, nos níveis que eu falo hoje, fazer uma mudança do Canadá para a Europa, apesar de eu já ser residente permanente aqui do Canadá, já tenho a minha cidadania canadense aplicada, já tenho a minha cidadania alemã aplicada, a imigração é apenas um dos pontos em relação a toda essa jornada. Ela é complexa, ela é difícil, sim, mas se você apenas olha para ela e acha que isso é o suficiente, o que mais faz com que as pessoas não se sintam pertencentes nessa jornada de mudança de país é o mercado de trabalho e a adaptação cultural. Então, tem profissionais excelentes morando em várias partes do mundo, mas que eles estão infelizes com as suas realidades porque eles não conseguiram se adaptar àquele determinado país. Então, aquela pessoa que acha, não, é só sair do Brasil, a vida no exterior vai ser muito melhor do que a realidade que eu tenho aqui, essa realidade não se aplica para todo mundo. Por isso que é importante você conhecer o seu perfil de imigração, a sua realidade, conhecer a realidade daquele país, analisando os 5 pilares da jornada de imigração e então tomar uma decisão baseado no quê? Nas suas prioridades, no seu perfil de imigração. E falando nisso, eu até quero te convidar para o nosso programa que é a Jornada da Decisão. Lúcia, o que é isso? É para você que está em cima do muro para ver se vale ou não vale a pena você realmente morar aqui no Canadá. É um programa com 15 aulas, 15 atividades sobre 15 pontos fundamentais para você levar em consideração nessa sua jornada de imigração. Minha gente, vocês não fazem ideia do despertar que você vai ter quando você assistir essas 15 aulas. Eu acredito que você vai encarar essa jornada de imigração por uma outra perspectiva. E esses aqui são os depoimentos de alguns dos participantes ali da jornada da decisão, pessoas que realmente estavam em cima do muro, fizeram as 15 atividades e então tiveram mais clareza sobre essa decisão de morar ou não morar aqui no Canadá, se vale ou não vale a pena morar aqui no Canadá. E eu costumo dizer que a primeira aula é o choque de realidade. É para toda pessoa que realmente está com desejo de sair do Brasil, mas ainda não sabe, será que vale a pena no Canadá? Será que não vale a pena eu pensar em algum país na Europa? Em qual deles que eu vou ter mais oportunidade? Tudo isso você vai aprender ali na jornada da decisão. Então vou deixar o link para você entrar aqui em um comentário fixado, clique, se inscreva e assista a primeira aula. Vou estar esperando o seu comentário, que eu quero saber se valeu ou não valeu a pena você ter entrado na jornada da decisão. E eu sei que esse vídeo foi bem genérico, abordando apenas alguns pontos, mas eu já quero deixar aqui realmente um convite para você escrever nos comentários qual que é a sua opinião. Fala para mim em qual país você mora. Ah, Lúcia, eu moro aqui em Portugal, eu moro na Espanha, moro na Irlanda, moro na Suíça, moro na Alemanha, e coloca qual que é a sua realidade neste país e por qual razão você está aqui assistindo um vídeo sobre o Canadá. Você quer morar aqui? Quais são as suas motivações para querer sair da Europa e morar aqui no Canadá? Vou estar esperando o seu comentário. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, já deixa o seu like aqui para nós e também te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo, clique nele e se torne um inscrito por aqui também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!